pessoal, tudo bem? Olha, aqui hoje todo equipado para falar com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Estava observando aí as respostas do sexto ano, vi a resposta do Manuel, da Anne, e estou muito feliz com a participação de vocês. Vocês estão interagindo bastante, né? Cada vez mais. Estão se esforçando, né? Estão se dedicando, mesmo com todas as dificuldades de acesso, né? Com as dificuldades aí para alguns para imprimir, outros para copiar. A gente sabe de tudo isso, tá bom? Então, por isso a gente está tentando ir bem devagar para cada um e fazendo aí no seu tempo, de acordo com as suas condições, mas a gente não pode parar, né? Então, o que eu estou pedindo a vocês? Continuem fazendo, continuem mandando as coisas, mandem pelo Messenger, mandem pelos comentários lá do vídeo, tá? E vamos fazer a correção do que ficou da semana passada, que era uma matéria nova sobre discurso direto e discurso indireto, né? Discurso, fala, linguagem, né? Nesse contexto aí é a mesma coisa, tá bom? Então, às vezes vocês vão encontrar assim, discurso direto e indireto, às vezes vocês vão encontrar fala direta, fala indireta, como estava lá no texto, né? E o que é importante vocês saberem é que quando a gente escreve um texto, quando a gente vai narrar, contar uma história, a gente pode escolher contando, colocando as falas das personagens do mesmo modo, né, como elas falaram. Então a gente coloca, na verdade, a gente coloca a personagem para falar. E como é que a gente faz isso? A gente põe lá o travessão e põe a fala da personagem. O travessão significa que vem a fala de um outro ou de uma outra personagem. Isso se chama discurso direto, ou seja, não tem ali a voz do narrador. Não sou eu que estou dizendo o que fulano disse, é o próprio fulano que está dizendo ali, ok? No discurso indireto, ou a fala indireta, a gente tem assim, alguém contando essa história e dizendo assim: aí o fulano falou que a mãe dele, não sei o que, sabe? Então a gente põe nesse discurso indireto, as falas das personagens estão na voz desse narrador, de quem está contando a história. É essa a diferença. No discurso direto, você tem os próprios personagens ou as próprias personagens falando, né, tendo voz, e no discurso indireto você tem um narrador que vai representar essa fala dos personagens. Então, se vocês pesquisaram ou se assistiram à live da plataforma Escola Mais, isso tudo está bem explicado lá. Eu estou aqui fazendo para vocês uma revisãozinha, né, dessa explicação. E qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, pessoal? Eu falo assim, não entendi nada. Eu tenho esse exemplo lá que eu coloquei para vocês na semana passada e pedi que vocês procurassem escrever com as próprias palavras. Então lá no exemplo você tem o Joãozinho, né, e conversando com a professora e dizendo que o pai dele ia dar uma surra se ele levasse zero, se ele tirasse zero, né? E aí o humor daquela historinha está justamente no fato de que o Joãozinho, ele não se coloca como culpado por tirar zero, não. Ele diz para a professora: professora, acho que a gente vai ter um problema aí, que meu pai falou que se eu tirar zero, ele vai dar uma surra em alguém, mas ele não se coloca como esse alguém. Ele diz, eu acho que ele coloca até a professora como uma possível vítima dessa surra aí do pai, né? E tanto é que na parte da fala indireta, quando essa mesma história é contada de modo indireto, você tem o narrador dizendo lá no último parágrafo que o Joãozinho, com a maior cara de pau, diz que o pai vai dar uma surra em alguém se ele tirar zero. E aí a gente percebe que na fala indireta conta muito a visão do narrador, a posição do narrador. Foquem bastante nisso, gente, porque a partir de agora a gente vai começar a falar sobre texto narrativo e eu preciso que vocês entendam o seguinte: quando eu estou contando a história sobre mim mesmo, é muito mais fácil que eu tenha
domínio sobre o que eu estou contando, né? Quando eu vou contar uma história que aconteceu com alguém ou que alguém me contou, pode ser que passe algum detalhe, pode ser que eu desconheça alguma coisa dessa história e aí eu vou acabar contando uma coisa que não é real, né? E aí é por isso que a gente precisa tomar esse cuidado. Então, é muito importante prestar atenção em quem é que está narrando a história, quem é que está contando a história. É a própria pessoa com quem aquilo aconteceu ou é uma outra pessoa que ficou sabendo daquela história? Né? A gente tem várias situações complicadas, inclusive, que podem acontecer por conta disso. Tá? Então vamos ficar atentos a isso. Amanhã eu trago mais uma atividade sobre esse tema. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre discurso direto e discurso indireto, estou aqui, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana e vamos lá, fazer atividade. Amanhã eu venho postar uma nova atividade sobre isso, tá bom? Fui!